Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos, né? Apesar do pequeno e nebuloso inverno, né? Mas já estamos de volta. Tá entrando? Alguns problemas técnicos aí, coisa e tal, né? Não tá entrando. Então, estamos aqui de volta. E hoje, para conversarmos a consciência do terceiro milênio, né? O tema, a ciência da vida e a evolução do mundo. Então, queremos deixar bem claro o seguinte: não vamos fazer palestra, não vamos dar aula para ninguém, fazer cabeça de ninguém, coisa e tal, né? Nada disso. Nós vamos bater um papo, né? Vamos mostrar as experiências, um conhecimento, né? Uma espiritualidade, e que adquirimos ao longo da vida e também dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Com o nosso mestre, o professor Guilherme Souto. Então, boa noite, Dona Lilica, Eliana, Manuel Messias, Matheus, estou atrás do toco também escondidinho, mas boa noite também para vocês. Então vamos nós, né? Então, a ciência da vida e a evolução do mundo. Então vamos nós, né? Conhecendo-se a si mesmo, né? O ser humano não precisará mais do aprendizado de fora para dentro, pois encontrará em si todas as respostas aos seus anseios. Vamos ver que alguém entrou aqui. É o Matheus que está dizendo boa noite de novo. É o Matheus aí, boa noite, né? Matheusão aí lá na região dos lagos, né? Tá com a gente também, Messias, lá no Rio de Janeiro, entre outros. Então, conhecendo-se a si mesmo, né? Você conhecerá os deuses e o universo. Porque nós somos, né? Fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, ou do sistema planetário, ou do universo, o nome que queira dar, né? E agora, no fim de um sistema, início de outro, né? O princípio maior é o quê? É aquele de você buscar seu mestre dentro de si. Não adianta querer copiar coisas dos outros, coisa e tal, fazer o que bem entende, porque alguém tem um carrão também tem que ter, vai por aí afora, né? E outras coisas mais. Cada vez que a lei justa se declina, né? A lei injusta se levanta. Eu me manifesto para a salvação dos bons e o castigo dos maus, né? Como nós estamos vendo hoje, né? A coisa está complicada aqui no mundo inteiro, e no nosso interesse aqui é o Brasil, né? Coisa e tal. A coisa está muito difícil, né? Tá, muita gente se aproveitando, né? Coisa e tal, né? Metendo a mão nos cofres, vai por aí afora. Mas tudo isso aí é o fim de um tempo, né? Dos tempos e início de uma nova era. Porque tudo isso aí vai ter que ser resolvido. Então vamos nós. A ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos e filosóficos da humanidade em todos os tempos. E aí sempre nós comentamos, né, que existe uma ciência, né, um princípio de metafísica, uma filosofia superior que rege todo o universo, né, que rege tudo e a todos, né, que para nós chega com o nome de karma, reencarnação, livre-arbítrio, determinismo, vai por aí afora. Então, tudo aí é regido, todo o universo é regido por essas leis, né? As 3 leis básicas do universo, que aí pode dar uma olhadinha lá atrás, né? Temos essas palestras já, né? Preparadas lá atrás, né? Pode dar uma olhada lá. Eu não sei se é número 42, é por ali, vamos lá. Então, no caso aí, nós estamos aí mostrando que a ideia, o princípio é o seguinte, o princípio maior é o seguinte, que apesar de tudo isso estar acontecendo na humanidade, no planeta Terra, aqui no Brasil, tudo isso aí está sob controle, entre aspas, né, da fraternidade branca, dos seres superiores, coisa e tal, porque tudo tem o início, o meio e o fim, né? Então vamos para a frente, com o nosso bate-papo de hoje. O plano arquetipal, elaborado para realizar a evolução, é de uma perfeição absoluta. Tudo foi previsto, até para as falhas, que porventura pudessem ocorrer durante a sua execução. Porque essas falhas foi organizada
um esquema de correção. Por ser muito extenso, dividiu-se o trabalho em ciclos, os maiores e os menores, né? Os maiores comportando dentro de outros menores e assim sucessivamente. Aí, no caso, seres de alta hierarquia espiritual também se manifestando. Como nós falamos lá sobre o segredo, né, vamos dizer assim, os mistérios das manifestações divinas, né? Nós falamos lá sobre isso aí, dá uma olhadinha, né, coisa e tal. Então, mostrando que também existem manifestações com princípio de correção, né? Então, é programado, vamos dizer assim, é feito lá um trabalho, né, vamos dizer, e aí algumas coisas têm que sofrer correções, então vem avatares, seres com menor trabalho de consciência, vamos dizer assim, para reajustar tudo aquilo ali, né? Então, é o que está falando aqui, né? Existem os ciclos maiores e menores, né? Um dentro do outro, e um vai consertando o outro, vamos dizer assim, em termos, né? Para pôr em prática o plano, a unidade se dividiu em três grandes grupos, sendo que um desceu para a face da terra e o outro permaneceu como essência no céu, esperando a hora de se unir novamente ao seu outro pedaço, e o outro ainda ficou como mensageiro entre o céu e a terra, né? Então se dividiu em três partes, uma parte desceu, vamos dizer assim, né, para o plano humano, e outros, né, o Miguel, estamos aí com o Miguel também, né? Um outro plano, né, se manifestou junto à humanidade também, e o outro terceiro ficou como mensageiro, vamos dizer assim, né? Chamado vigilante silencioso, vai por aí afora. A realização total da obra foi prevista para ser realizada em 7 etapas, ou ciclos, as quais conhecemos como raças-mães. Raça, em linguagem esotérica, significa estado de consciência e não cor de pele, né? Então é o caso aí, e aí essas raças estão dentro de um sistema de evolução. Então, nesses dias da criação, né, vamos dizer assim, que a Bíblia fala no dia da criação, então cada período desse aí de sistema, então nós estamos agora no final de um sistema, de um quarto sistema de evolução, adentrando ao quinto sistema de evolução, que é um novo estado de consciência, no caso aí da raça-mãe, nós vamos ver mais na frente, né, falando sobre o mental abstrato e entre outras coisas. A cada mudança de ciclo, há necessidade de explicar como agir na nova etapa evolutiva. Por isso, o Verbo Divino tem que se fazer carne e habitar entre os homens, para que a essência divina, o Avatar, possa habitar entre os homens, no local, né, entre os homens, no local aonde a mesma vai se manifestar, precisa ser preparado, né, esse local precisa ser preparado e sacralizado. Então, primeiramente, vem aqueles que vêm plantar o trabalho, né, vamos dizer assim, são as sementes, coisa e tal, e preparar todo o ambiente, que é chamado de sistema geográfico, entre outras coisas. Então, dê uma olhadinha lá no sistema de evolução, nessa palestra, vocês vão encontrar mais conteúdo, mais informações para isso. A sua corte, formada pelos homens de boa vontade, que já transcenderam os ciclos evolutivos, monta, prepara, cria um colégio iniciático, que é chamado Novo Pramanta, etc. E se cercam de pessoas interessadas por assuntos transcendentais, pessoas espiritualizadas, de preferência, as quais, através de um aprendizado especial, vão acelerar o seu processo evolutivo e se agregar à corte do Avatar. Assim é o que acontece dentro dos colégios iniciáticos. Não estou falando de religião, religião é outra coisa. É para manter o pessoal acomodado, coisa e tal, né? E é só aquilo ali. A nossa história atual começa na antiga Índia, no chamado Império de Han, onde os reis eram iniciados durante uma vida inteira para assumir a sua função. Isto é, distribuíam justiça, bem-estar e sabedoria ao povo. Né? Isso aí, lá no Império de Han, né? Vou dizer assim, a primeira raça apontada no nosso planeta. Isso já depois da raça Atlântica. Com o passar do tempo, todo esse esquema caiu em desuso. Né? E, como resultado, assumiu o trono um príncipe ambicioso que instituiu um culto que chamamos de lunar,
por lidar com as forças alimentares e para ser mantido precisa correr o sangue de se sacrifica animais. Né? Quem mais chegou lá? Márcia. Grande Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda, Márcia. Por causa do sofrimento dos seres vivos, a sua prática somente vai provocar desequilíbrio e dor. Quer dizer, aqueles povos que começam a eclodir, a crescer e coisa e tal, usando as coisas do passado, acabam levando aquele povo, né, um atraso de vida também. Como hoje o pessoal pratica yogas do tempo lá do Egito, do tempo lá lá da Índia, e vai por aí afora, né? Mas já existe coisas atualizadas, né? Melhores informações dentro do colégio iniciático, que é chamado de Sociedade Brasileira de Eubiose. Em meio a todo esse caos, surgiu Krishna, considerada a mais bela manifestação da divindade, que com sua sabedoria solar procurou salvar o maior número daqueles que haviam decaído, que é justamente a função deles, né? Eles vêm em busca, vamos dizer assim, desses decaídos, desses atrasados, atrasildos, vai por aí afora, tentando recolocá-los no eixo, no trilho, vai por aí. Seus feitos estão descritos num poema épico hindu chamado Mahabharata, cujo trecho mais conhecido no Ocidente é o Bhagavad Gita. Né? Nós lemos um livro, né, falando sobre Gita ou Gita, falando sobre um outro planeta que está lá por trás do saco de carvão, coitado no Cruzeiro do Sul, etc. Né? Lá do Domingos, né? Domingos Araújo, né? Francisco Domingos Araújo, foi muito interessante. Aí veio essa... Durante algum tempo, o povo desenvolveu a mente pela instrução, o bem-estar e a liberdade de ação. Entretanto, o culto lunar, né, a coisa do passado, ainda tinha seus seguidores, que na primeira oportunidade voltaram com toda a potência. Né? Ou seja, com todos aqueles valores, aquelas coisas todas, aquela cultura, mas lá já superada, já implantada, né, vou dizer assim, e já, vamos dizer assim, descartada. Krishna, verificando a impossibilidade de distribuir o conhecimento para todos, resolveu organizar uma ordem secreta, com o nome de Trashumarutas, ou Trashumarutas, que recebe também a denominação de maçonaria construtiva dos três mundos. Né? Tem ela a finalidade de proteger os ensinamentos e só entregá-los ou repassá-los àqueles que realmente têm interesse em evoluir pelos seus próprios esforços. Isso quer dizer que na escola iniciática não é lugar de fazer cabeça de ninguém, e sim favorecer o discípulo, né, vou dizer assim, de modo que ele comece a galgar, né, a escada de Jacó por conta própria. Né? Não esperar que alguém venha ensinar a fazer, vai por aí afora, né? É muito mais do que isso. A pessoa se torna, vou dizer assim, autossuficiente no processo evolutivo. Esta foi a base de todas as ordens secretas e religiosas subsequentes. Quer dizer, aí quando os sacerdotes, os instrutores, o pessoal todo se afastam, acabam abrindo outras escolas, coisa e tal, abrindo religiões, filosofias, coisa e tal, com o pouco conhecimento que trouxe de dentro da escola iniciática. E elas vêm periodicamente para cumprir e fazer cumprir a lei que a tudo a todos rege, lei do karma. Rege, como bem diz, as palavras proféticas de Krishna no Bhagavad Gita. Livro muito interessante, deve-se ler. Cada vez que a lei justa se declina, a lei injusta ou imperfeita se levanta, eu me manifesto para a salvação dos bons e o castigo dos maus. Né? E é o que está acontecendo hoje no mundo inteiro. Cada vez que se manifesta, recebe um nome diferente que serve para marcar para a eternidade seu trabalho no tempo e no espaço. E assim nós temos toda uma, vamos dizer assim, um conjunto de seres, né, de autarquia espiritual. Na realidade, a essência é a mesma, o que muda é o frasco, né? O que muda é a personalidade. Vamos nós. Nesse caminhar, chegamos ao Egito, onde vamos encontrar a ordem dos Rosacruzes andrógenos, de onde surgiu Orfeu,
cujo trabalho se desenvolveu na Grécia. Foi ele o inventor da lira de 3 cordas. Vejam só, nós estamos conversando aqui, mas nós não estamos defendendo tese, já falamos no início, né? Quem entrou depois, né, começou a acessar depois, não ouviu, nós falamos que nós não estamos defendendo tese alguma, não estamos dando aula para ninguém, nem fazer cabeça de ninguém. Nós estamos só mostrando um trabalho, uma experiência, coisa e tal. E esse trabalho aqui, ele é sintético, naturalmente, ele é sintético. Dá uma olhadinha lá no portal de Aquários, né, na página da Eubiose, vocês vão encontrar mais detalhes sobre isso aí, né? Inclusive material de Dharana, das revistas antigas, que foram preparadas, vamos dizer assim, com textos, inclusive do professor José de Souza, né, e fala sobre essas ordens com mais detalhes. Entre os seus sublimes ensinamentos, encontramos o que se tornou mundialmente conhecido como mitologia greco-romana, né? Está ligado a raças lemuriana e atlântica, né? Que conta a origem do homem e sua interligação com os deuses, né? Então, por trás da mitologia, existe uma história, né, que é, vamos dizer assim, vedada à grande massa humana, né, e que fala justamente sobre a criação do mundo, entre outras coisas mais. Dá uma olhadinha também, temos matéria lá atrás, né? Eu não sei se é o número 47, 48, que fala sobre as raças, inclusive falando sobre a raça lemuriana e atlântica. Se não for esse número, dá uma procuradinha que vocês acham. A Grécia foi um marco na evolução humana, porque fez com que o ser humano passasse a pensar, né? Não viver emocionalmente. E não mais agir somente através do emocional, numa religiosidade devocional, aceitando tudo que lhe era ensinado sem questionar. E que é o que acontece hoje. Então, sempre uma grande massa vive sempre com os pés, vamos dizer assim, com seus corações lá no passado distante, né? E vem, né, nosso caso aqui particular, aqui no mundo hoje, né? Então, somente através do emocional, né? Numa religiosidade devocional. Então, são marchas que fazem por aí e vai por aí afora, né? 3 pensadores foram os principais responsáveis pela mudança: Pitágoras, Sócrates, Platão e Aristóteles. Pitágoras fez a síntese da sabedoria, deu início à polaridade, ou choque de 2 culturas, a oriental e a ocidental, ou uniu as técnicas da contemplação e do dinamismo. Procurou unir o pensamento oriental, mais intuitivo e místico, ao pensamento ocidental, mais prático, mais concreto. Fez um tipo de filosofia tanto intuitiva como objetiva, ou a síntese de toda a filosofia. Lá naquela passagem lá também, no caso da, né, também se fala também sobre os essênios, entre outros mais. Nós devemos ter alguma passagem aqui na frente. Platão encarnou o intuir, o aspecto esotérico, o transcendental, o conhecimento absoluto, abordando a parte intuitiva. Aristóteles encarnou o inteligir, o aspecto acadêmico, o conhecimento material. Dedicou-se ao pensamento intelectivo. Já Sócrates representou o princípio da tônica crística, o 7º princípio. Vamos nós. O pensamento grego chegou a tal esplendor que foi feita mais uma tentativa de levar o conhecimento ao grande público, quando Pitágoras fundou a grande escola pitagórica, em Crotona, o nome deve ser isso, Crotona ou Crotona, colônia dórica, no sul da Itália, que tinha por principal objetivo estabelecer a lei e a justiça pelo entendimento e não pela força. Não foi perseguido, mas foi perseguido, sua escola destruída e os ensinamentos iniciáticos voltaram ao regime de sociedades secretas, né? Coisa e tal. A Grécia foi um marco na evolução humana, porque fez com que o ser humano passasse a pensar, e não mais agir somente através do emocional, numa religiosidade devocional, aceitando tudo que lhe era ensinado sem questionar, né?
naquela base da ditadura, coisa e tal, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. Os filósofos gregos tiveram o grande mérito de ensinar as pessoas a pensar, a investigar o porquê das coisas, né? Ciência unida à verdadeira religião, sabedoria. Para a implantação definitiva desse processo, os colégios iniciáticos de Nazar e os irmãos da pureza, prepararam o ambiente para a vinda de Jesus o Cristo. Vamos ver. Já os essênios, cujas exemplares virtudes conquistaram a irrestrita admiração até os gregos, entre os gregos e romanos, e cuja doutrina e prática em muito contribuíram para a disseminação do cristianismo. Mas veja só que atrás do cristianismo, né, existiram, né, vamos dizer assim, várias escolas iniciáticas que deram apoio ao grande mestre, né? Sua missão de Joshua Bempadira, né, a missão de Joshua Bempadira, foi interrompida pelos homens ambiciosos, fazendo com que se desse em holocausto em favor da humanidade. Assim fala, né, a religião católica. Sucedeu-se, né, o cristianismo vai por aí afora. Sucedeu-se um longo período de trevas com grande prejuízo para a evolução que foi na conhecida Idade Média, onde todo conhecimento de Jesus, Joshua Bempadira, ficou sob a guarda do povo árabe, que teve como seu iniciador Maomé, né? Finalmente, no século XII em diante, eles invadiram a Península Ibérica e as luzes voltaram a brilhar no cenário mundial, com a ajuda das ordens secretas que foram se formando ao longo desse tempo, né? Aí vem os templários, né? Entre muitos outros. Ordem de Avis, Ordem de Cristo e muitas outras ordens. Mas os tempos são chegados e o ciclo avança a passos de gigante, né? Novamente, outro esplendor semelhante ao da Grécia está sendo preparado, mas acrescido de outro fator, que é a implantação do mental abstrato. Aí já é um ponto a mais no processo evolutivo. Por isso tivemos o movimento das grandes navegações, Revolução Francesa, com São Germano e Cagliostro. Allan Kardec na França, Blavatsky, que chegou até a América do Norte, e finalmente o professor José de Souza no Brasil, complementando o trabalho iniciado pelos grandes mestres da humanidade, né? Então ele reuniu tudo isso, né, e deu uma nova tônica de evolução. Em 15 de setembro de 1883, nasce em Salvador, na Bahia, Henrique José de Souza, fadado a mudar os destinos da história. Até falecer em 9 de setembro de 1963, realizou o trabalho de gigante, abrandando todos os atrasos, né, havidos, né, durante o quinto ciclo. Uniu o Oriente com o Ocidente, a ciência e a religião, fazendo-o avançar em um século, o que se não tinha conseguido em 2 milênios. É um avanço que teve, né, vamos dizer assim, do final do século passado para cá. A humanidade saiu da idade da roda, né, da Idade Média, para a era espacial. Até muitos seres de alta hierarquia se manifestaram, e estão aí manifestando na face da Terra, vieram para dar esse impulso, um impulso maior, né? E estão misturados com a humanidade, com o povo, principalmente aqui no Brasil, e, consequentemente, né, com isso, a ciência, de um modo geral, a metafísica, a filosofia, está tendo um impulso muito grande, né? Embora as pessoas não percebam e não procurem entrar em contato com eles através do seu Deus interior. Não só conseguiu que o mental concreto se ajustasse para o ser humano, como também que conseguisse ir além. Que pensasse abstratamente, que investigasse novas dimensões, que se preparasse para desenvolver plenamente o seu mental abstrato. Repetindo, né? Então vamos nós. Atualmente, o pensamento humano está bem voltado para as coisas do espírito, embora muito deva para as coisas materiais, né?
Então, o materialismo está também muito bravio, também, apesar de muita gente aí estar procurando a espiritualidade, procurando crescer, vai por aí afora, mas, em contrapartida, um grupo muito grande, né, uma quantidade grande, né, está ainda voltado às coisas materiais. É o fim da era do ter, cujos valores são contados pelo que se tem e o início da era do ser, onde o ser humano será valorizado pelo que é, pelo que ele é. Né? Henrique José de Souza, o professor Henrique José de Souza, deixou uma vasta obra literária, além de inúmeros trabalhos ainda não publicados. A maçonaria egípcia teve papel preponderante até o advento da República no Brasil, quando entregou o bastão de comando da nova ordem, o colégio iniciático fundado pelo professor Henrique José de Souza, com o nome de Sociedade Teosófica Brasileira. Hoje, né, agora com o nome de Sociedade Brasileira de Eubiose. A mudança de nome ocorreu porque o mental da humanidade também já está mudando, né? Fez jus a essa mudança. O mental abstrato de que todos nós somos portadores está preparado para receber os conhecimentos da era de Aquários, fazendo reviver a era de esplendor da Grécia, né? E também o esplendor da Atlântida, entre outros povos. A filosofia do terceiro milênio será voltada para investigar os planos mais sutis. O desenvolvimento das ciências abstratas leva o homem a conhecer a si mesmo e aos deuses. Então, se a pessoa conhecer a si mesmo, nós falamos no início, né? Vai conhecer a si mesmo e os deuses. Conhecendo-se a si mesmo, o ser humano não precisará mais do aprendizado de fora para dentro, pois encontrará por si todas as respostas aos seus anseios. Ele mesmo governará a sua vida, sendo o dono do seu próprio destino, pois será um filósofo no verdadeiro sentido da palavra. Será portador do amor-sabedoria, porque o pensamento abstrato raciocina, vamos dizer assim, entre aspas, né, em termos de valores, né, de valores internos, sem comparação, sendo cada qual o que seja seu estado de consciência. Né? Então aqui ficou, o mental abstrato não precisa de raciocínio, como nós conhecemos, né? É só uma forma didática de mostrar. Ninguém é mais nem melhor, apenas faz parte do universo e tem sua função específica no todo. Está aí o segredo da felicidade e da alegria, que será o afanário do terceiro milênio. Né? Então vamos ver o que vem pela frente aí. No outro dia era Natal, né? Agora já estamos entrando em junho agora, rapidinho, e vai por aí fora, está passando rápido. A Sociedade Brasileira de Eubiose funciona materialmente desde 1924, para agradecimento do ser humano, através de seus ensinamentos das iogas da nova era, dos cerimoniais nos templos e departamentos, trabalhando para a paz e a harmonia e a felicidade de todos os homens dignos de portar esse nome. Então vamos lá. Assim, a eubiose, a ciência da vida, precisa ser concebida como agindo em vários estágios, senão na própria imperfeição. Ela pode tomar como ponto basilar a vida com todos os erros. Este ponto basilar, deslocando-se para vários outros pontos ou em várias direções, forma o equilíbrio, né? A perfeição vivida de uma maneira integral. Aí vem o professor José de Souza e mostra mais uma vez a evolução humana jamais se faria se o verbo se manifestasse proferindo sempre as mesmas palavras. E está aí o nosso trabalho de hoje, né? Vamos rapidinho, né? Como nós falamos, né? Não estamos defendendo tese, nós estamos mostrando sempre alguma coisa, né? Se juntar tudo, vai ter uma biblioteca, né? Nós estamos aqui com a nossa palestra de hoje foi de número 150, né? 150ª palestra, ou 150ª palestra, como alguns amigos meus falavam, né? 150ª palestra. O Messias deve lembrar disso. Então, nossa palestra hoje é número 150. Então, se conseguisse juntar isso tudo, né? Algumas pessoas estão copiando, né, esse material, esse PDF, e catalogando, né? E juntando também a parte de vídeo.
Porque na parte de vídeo nós encaixamos mais algumas coisinhas que nós vamos lembrando, né? Além do que está escrito. Então, alguém gostaria de dizer alguma coisa? Acrescentar alguma coisa para a gente? Então, vamos lá. Cadê o Miguel? Cadê o Messias? Mateus? Cadê a Dona Márcia aqui também? E outros, né, que estejam escondidinhos aí também, quiserem falar alguma coisa, quiserem acrescentar alguma coisa, né? Sem problema. Não se acanhe. Aí, depois fala assim, poxa, quando eu ia perguntar, aí desligou. Então a gente encontra isso, né, nos e-mails falando disso aí, né, e tal, né? Então vamos devagar. Enquanto você pensa um pouquinho aí, vamos falar sobre a iniciação do professor Guilherme Souza, né? Foi ainda superior à dita maêutica, mas a budista das iniciações, maêutica budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Então é muito comum nas salas de aulas você encontrar pessoas de vários níveis de cultura, vamos dizer assim, né? Pessoas simples, coisa e tal, também pessoas formadas, coisa e tal. Mas por quê? Porque o conhecimento, ele é vasto. E não é dado nas salas de aula, nos bancos escolares normalmente, nas faculdades, coisa e tal. Então o professor já dizia mesmo que para chegar até um banco desse escolar, na escola iniciática, era preciso que a pessoa deixasse, né, esses conhecimentos, esses diplomas lá na portaria, lá na entradinha, porque ele iria aprender coisas novas. E que não adianta querer comparar com faculdade, com isso, com aquilo, que não vai conseguir, porque é um ponto acima, né, vou dizer assim, é um grau acima do que se é ensinado no mundo inteiro. Ensinou-se ao homem de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento e de evolução. Então tá aí. Mais uma oportunidade para vocês perguntarem alguma coisa e até agora nada. Nem o Messias está quietinho lá. Aqui não caiu a conexão dele? Dona Lelica está aqui do lado, também não pergunta nada. Então vamos ver. Alguém mexeu aí. Messias, muito bem explicado. Isso aí, Messias. Tudo bem, né? Quando é que aparece? Vamos nós. Aí, para encerrarmos, né? A Sociedade Brasileira de Neubiose permeia, né, o universo, a cultura humana e de modo geral, pela liberdade interior. A neubiose, ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho em busca do seu Deus interior. Então é isso aí. Então não adianta querer outro detalhe, né? E às vezes nós comentamos com os alunos aqui, coisa e tal, que também não adianta pegar esse material todo, devorar isso tudo, o que tem lá no YouTube, vai por aí afora, né? Se a pessoa não melhora, se ela não cresce, né? Se ela não crescer, aí não adianta nada. Se ela não melhora, se ela não burila a pedra cúbica, né? Vamos dizer assim, se ela não burila a pedra cúbica, não adianta se encher de cultura, né? Então, aí vai primar pelo mental concreto, né? Coisa e tal, e o mental abstrato vai ficar onde? Né? Tem que entrar agora, né? em processo. Então a gente vê muita intelectualidade, muita gente falando na televisão, coisa e tal, por aí afora, muita intelectualidade, né? Mas essas pessoas às vezes não têm conhecimento espiritual das coisas. Quando se fala qualquer coisa sobre espiritismo, espiritualismo, ou sobre eubiose, sobre maçonaria, roda cruz, as pessoas ficam né, totalmente alheios, porque não conseguem acompanhar. Né? Sabe criticar o governo, sabe criticar isso, criticar aquilo, coisa e tal, né? Conhece tudo em relação à mídia, ao jornalismo, por aí afora, entre muitos outros, muitos médicos, mas está faltando ainda um conhecimento interior. Né? Então, o que é sugerido é que, além do conhecimento que a pessoa tenha, ela também busque esse conhecimento dentro dela, né? Tire os defeitos, né?
vai lapidando a pedra cúbica, que é a sua personalidade. Então é aquele detalhe, no final do ano, todo mundo bota a roupa branca para fazer a passagem de ano. Mas o interior de cada um, será que mudou? Ficou branco? Será que é isso mesmo? Será que houve uma, vamos dizer assim, uma reflexão, né? Uma autocrítica em relação ao ano que passou? Né? E assim, estamos aí no nosso trabalho, né? Então, a Sociedade Brasileira de Eubiose mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda o curso de correspondência. Curso à distância também. Então, tem um curso à distância também. Né? Então, pode se informar com esse telefone que aqui está, né? Ou então com o e-mail que aqui está também, para saber sobre o curso à distância e o curso de correspondência. O Messias deixou uma mensagem ali para você. O que está escrito? Folgo em vê-lo plenamente recuperado. Oh, Messias, não foi mole não, Messias, depois a gente conversa sobre o assunto. Estamos aí. Então é isso, pessoal. Miguelão, um grande abraço também, um beijão. Mateus também, Dona Lilica, Messias, Dona Márcia também, não quis falar nada com a gente, mas tá lá, mas participou aí, né? Isso é muito bom. E assim, né? Vamos dando um tchauzinho aqui, até semana que vem, na quinta-feira, no mesmo horário, né? Um outro tema. Alguém falou alguma coisa? Mateus, não valeu. É isso aí, Mateus. Saúde e boa sorte também para todos. E semana que vem estamos aqui juntos de novo, né? Para conversar com vocês. Miguel mandando beijo. Beijão, Miguel. Um beijo da Vivi também. Miguel, grande abraço e a todos. É isso aí. Então, pessoal, grande abraço, saúde, boa sorte, tudo de bom para vocês, né? E até sempre. Grande abraço. Tchau, tchau.